Fala pessoal, começando o Tech Shorts número 6. Se você fizer uma pesquisa rápida, vai descobrir que o Brasil possui mais de 20 mil provedores de internet atualmente. Então isso significa que todo mundo no país tem acesso pleno à internet sem qualquer problema de qualidade, certo? Não é bem assim. As grandes operadoras estão em zonas mais urbanas, onde tem maior densidade populacional. Enquanto isso, quem está em zonas rurais acaba ficando sem cobertura. É aí que os pequenos e médios provedores de internet aparecem como personagens importantes nessa história. Não apenas garantindo o acesso à internet para pessoas físicas, mas também potencializando um dos setores mais importantes do país, o agronegócio. Projetos interessantes estão acontecendo nesse ramo, que vão desde o simples acesso à internet até a implementação de redes privativas com tecnologia móvel. E para falarmos um pouco disso tudo, o Rudney Gerhardt, da Tatelecom, veio bater um papo com a gente. É isso aí, grande Rudy, que Bom dia, Celso. fecha o ano de 2024 aqui, né? Um ano importantíssimo, inclusive para o tema que a gente vai abordar aqui, né? Operadoras, né? As pequenas e médias operadoras, MVNOs e todas as abordagens aí que a gente tem tido em telecomunicações no Brasil. Acho que foi um ano super importante e é um prazer ter você aqui, Rudy. Tudo bem? Opa, Celso, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. E sim, foi um ano bem desafiador aqui para a gente, para a Tatelecom, ter chego aqui no final desse ano aí com várias conquistas, né? Sim, Rudy, que eu já ouço o Rudy há bastante tempo, é um disruptor aí no setor de telecomunicações no Brasil, né? Se fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão ver que o Rudy tá metido com tudo quanto é tipo de coisa, mas sempre com ideias aí incríveis, né? E a gente vai comentar de algumas delas aqui, a própria questão da conectividade móvel, MVNOs, né? Que muita gente talvez não saiba o que é, o Rudy vai explicar um pouquinho pra gente. Mas eu queria começar, Rudy, falando o seguinte, o Brasil, eu pelo menos encaro assim, né? O Brasil é um país muito complexo no que diz respeito a telecomunicações, porque nós temos milhares de provedores de internet, seja de banda larga fixa, seja de internet móvel, mas mesmo assim a gente tem ainda uma área bem descoberta. Algumas partes do Brasil ainda carecem ali de conectividade, né? Exatamente. O Brasil, Celso, ele é um mercado, ele é o quinto maior mercado de telecomunicações do mundo, né? Uhum. E quando a gente fala especificamente de banda larga, de internet residencial aí da sua casa, a gente tem um cenário bem desafiador. Imaginem que são 5.500 e poucos municípios, Sim. mais de 90% desses municípios têm menos de 30 mil habitantes, né? Então são localidades pequenas, e essas localidades, elas acabam, pela distância, pelos desafios geográficos, elas acabam não tendo uma disponibilidade de uma operadora maior, de uma grande operadora. Então, isso fomentou, já há muitos anos, algumas décadas atrás, o nascimento dos pequenos provedores de internet, que nasceram nessas localidades, começaram a prestar serviço para essas comunidades e se tornaram relevantes players no mercado, né? Então, Uhum. alguns dados aí, o Ministério das Comunicações aponta que são mais de 20 mil provedores de internet, né? É, a Anatel tem lá 12 mil licenciados, né? Uhum. Desses, 8 mil tem SCM. A gente tem que lembrar que muitos provedores acabam não precisando ter a licença SCM por uma desobrigação, né? Por ter menos de 5 mil assinantes. Então, existem muitos provedores que não aparecem nesses registros. E de fato, então, levaram banda larga, levaram principalmente fibra ótica, né, que hoje é a tecnologia de acesso com os melhores recursos de banda Uhum. para a residência das pessoas e digitalizaram o Brasil, né? Então, isso vem acontecendo lá desde 2010, 2011, 12, e quando se chega na pandemia, né, o Brasil passa por um lockdown, aonde deixa as pessoas em casa, mas deixa as pessoas em casa com uma certa tranquilidade de conectividade, porque estavam atendidas aí com banda larga. Então, esse papel, os provedores regionais, eles fizeram muito bem feito. É,
principalmente nos interiores, né? Então, hoje, eu diria para você que um dos grandes responsáveis pela universalização do serviço no Brasil foi o provedor regional, foi o provedor de internet que nasceu lá no pequeno município e começou a expandir a sua cobertura para áreas mais adensadas, né? Chegando hoje a ter participação bastante relevante no mercado. Os Sim. provedores de internet, só para você ter uma ideia, hoje tem mais de 60% do market share. O mercado, mais ou menos, ele está dimensionado em 80 milhões de acessos, né? É uma Uhum. estimativa que a gente tem entre residências e empresas, né? Excluindo mês. Sim. Os provedores regionais na banda larga fixa têm aí pelo menos 60% desse mercado. A gente, é óbvio, né? Temos ali os líderes, sobretudo de banda larga, como é o caso da Claro, por exemplo, né? Que tem uma maior fatia ali do mercado. E os pequenos e médios acabaram entrando numa oportunidade que muitos dos grandes deixaram acontecer. De repente, por uma questão de custo, não valeria a pena essa infraestrutura para o meio do país, ali, para partes mais interiores, né? E um pouco de oportunidade e muito de necessidade, né? Fez dos pequenos e médios crescerem. Muitos que são médios hoje foram pequenos, né, em algum momento e agora estão se tornando grandes, né, digamos assim. Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo da Brisanet, lá no Nordeste, né? Eles começaram bem pequenos, né? E hoje eles fazem... tem uma cobertura grande, sobretudo no Nordeste ali, né? E eu também vejo, Rudy, um processo de fusões e aquisições muito grande acontecendo ali, né? De operadores que eram pequenas, aí se fundiram com outras pequenas, se tornaram médias, e aí vão adquirindo outras ao longo do caminho, né? Isso daí acontece bastante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você comentou sobre a Brisanet, ela é um grande exemplo de empreendedorismo, né? O Sim. José Roberto, para a gente, é uma grande referência. Nasceu lá em Pereiro, no Ceará, e Uhum. hoje tem uma das maiores operações de telecomunicações do Brasil, regional, né, do Brasil. É, Abriu capital, assim como a Unifique, assim como a Sim. Desktop. Então, quer dizer, demonstra que um provedor, por mais humilde que seja, consegue fazer uma trajetória de sucesso, consegue chegar a nível de um IPO e se tornar um ator relevante no Brasil. Verdade. E a gente, mais recentemente, né, você falou que a gente tem esse movimento desde 2010, e pelo menos desde 2020 a gente tem regulamentado aqui no Brasil os MVNOs, né, que são as operadoras virtuais, e elas também são muito beneficiadas pela capilaridade dessas operadoras de pequeno e médio porte, né, que é o caso, inclusive, da Tata Telecom, que você citou, né? Exato, exato. Quando a gente fala do mercado de telefonia móvel, a gente ainda tem alguns desafios pela frente, né? Uhum. Diferente da banda larga, que hoje, apesar de existirem algumas áreas ainda descobertas, mas é muito raro você encontrar uma comunidade, né, que não tenha uma boa banda larga. Na Uhum. móvel, esse cenário ele é um pouco diferente, né? Os últimos dados que a Anatel trouxe, divulgou agora nesse último semestre, apontam que 85% do território geográfico do Brasil não tem cobertura móvel. Nesses 85%, existem 13,7 milhões de pessoas que residem, né? 43% dessas pessoas não têm nenhum tipo de comunicação. Dentro dessas áreas, a gente está falando de aproximadamente 8 mil escolas, né, que estão presentes com 30 mil alunos que também não têm cobertura, não têm conexão Uhum. móvel. São mais de 35 mil quilômetros de rodovias federais descobertas. E aí, Celso, qual é a relevância disso, né? Quando a gente fala de educação, a gente não está falando só de telecomunicações, a gente está falando em desenvolvimento socioeconômico, a gente está falando do desenvolvimento das pessoas, a gente está falando de dignidade humana, a gente está Sim. falando de inclusão, né, digital. Então, isso de fato é um gap.
quando a gente fala de rodovias, a gente está falando de segurança, a gente está falando de rastreabilidade, estamos falando do transporte 4.0, estamos falando de uma evolução tecnológica na indústria de transporte, nas nossas matrizes, fundamentalmente rodoviárias, que precisam ter esse suporte tecnológico para que a cadeia funcione de uma maneira mais eficiente. E então, na telefonia móvel, a gente tem grandes desafios. E Uhum. um último dado para você ter em mente a distância que nós temos, né, desse desafio. O Brasil hoje ele tem aproximadamente 100 mil ERBs, estações radiobases, né, torres de telefonia móvel. A gente precisaria ter pelo menos 3 vezes esse número para suportar a demanda atual. Então, existe aí um desafio bastante grande, né? O Brasil, por ser um país continental, um ambiente geográfico enorme, vai requerer aí um esforço muito grande daqui para frente para poder se conectar. No final de novembro, nós tivemos a divulgação do ranking da competitividade dos países mais digitalizados no mundo. A gente está na 57ª posição de 67 países, ou seja, a gente está lá no final do ranking, né? Isso é muito complicado, principalmente por conta dessa conectividade que ainda precisa ser melhor trabalhada. Óbvio que tudo isso não desmerece todo o trabalho que já foi feito até hoje pela agência reguladora, pelas operadoras que estão aí. Então, o discurso aqui não é fazer uma crítica ao que foi feito, não, muito pelo contrário, é dizer que ainda tem muita coisa daqui para frente que pode ser, que deve ser construída para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Sim, de todos os setores que a gente que sofrem impacto hoje da conectividade móvel, seja positivamente ou negativamente quando não existe, eu acho que o agro figura entre um dos principais ali, porque é um setor importantíssimo para a economia brasileira e provavelmente está dentro dessa zona descoberta, não totalmente, mas boa parte. E quando a gente pensa em agro nesse sentido, eu não estou falando das grandes indústrias do agro, mas estou falando dos médios e dos pequenos produtores, né, que fazem um papel importantíssimo no Brasil, com o trabalho que desempenham, e certamente boa parte está descoberta ali. A gente já consegue hoje perceber alguma melhoria na produtividade ou pelo menos na comunicação desses pequenos e médios produtores em relação à conectividade móvel para dentro do Brasil? Sim, consegue. Junto com o agro, né, que fica na periferia da, da- dos centros adensados, a Uhum, gente tem o crescimento natural dos municípios, que cresce num movimento muito maior do que a capacidade de infraestrutura. Então, você tem distritos industriais, condomínios residenciais que também sofrem com essa ausência de cobertura, tanto quanto o agro. Mas uhum, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem uma eficiência na- no setor produtivo, principalmente na racionalização dos insumos, no gerenciamento de recursos, no monitoramento de fatores ambientais, climáticos. Vou te dar um exemplo, tá? uhum. Nós temos hoje um parceiro dentro da empresa, da Tata Telecom, que fornece dispositivos de rastreamento de umidade e temperatura, adensamento de troncos de árvores, né, com sensores que fazem a medição e predizem, né, tem um algoritmo de previsibilidade de incêndios. Lembrando que há alguns meses atrás a gente teve grandes problemas de incêndio no Brasil, né, e Exatamente. que destruíram assim áreas bastante importantes, tanto de matas quanto áreas produtivas. Então, esse é um exemplo, Celso, de aplicação da tecnologia que pode sim, não só melhorar a questão da produtividade, mas pode garantir a preservação de aspectos que têm impacto no campo, não destroem lavouras, não destroem áreas urbanas, áreas residenciais,
e que podem sim trazer insumos para que as pessoas possam tomar as melhores decisões, né? Outro exemplo, tivemos na AgroTeams, uma das maiores feiras do norte do Brasil, feiras agropecuárias do norte do Brasil, onde apresentamos a solução de redes privativas, a solução Uhum. de cobertura de telecomunicações móvel para o campo, né? Então, hoje, isso vem se tornando democratizado, né? Você pode levar uma estação rádio base para sua fazenda, para sua área produtiva e lá instalar recursos de telecomunicações, de internet móvel, né? IoT ou M2M, Sim. como costumeiramente são chamados. Nessa feira, o grande destaque, assim, a grande novidade da feira foram as máquinas agrícolas conectadas. Sim. Então, você tem lá tratores com o acoplamento de plantadeiras inteligentes, dentro das plantadeiras, recipientes com sementes e adubação química, a adubação com diferentes composições lá de NPK, né? Nitrogênio, Uhum. fósforo, potássio, e dependendo da área que o trator se desloca dentro da fazenda fazendo o plantio, ele dosa a quantidade de adubo necessário para aquela deficiência nutricional daquela gleba. Sim. Então, olha, eu estou aqui falando de agronomia, Sim, né? sim, sim. Porque eu aprendi lá na feira o quanto isso é importante. Porque até então, imagina que você teria que dosar a mesma quantidade de adubo químico em toda a sua propriedade. Imagina o desperdício disso ou a falta disso, né? Ou Sim. você deixa de produzir em áreas que você não colocou a adubação suficiente, ou você desperdiçou por colocar muito. Então, assim, as cifras, elas são muito grandes quando você fala da economia ou da eficiência que você tem na aplicação disso, né? E o que que acontece? É um dispositivo remoto que fica gerenciando ali no trator, conectando com um computador que consegue determinar essa dosagem, né? Isso sem E falar tudo no em... campo é exponencial, justamente por conta do volume, né? E te cortei aqui, né? Mas só queria comentar o seguinte: é muito raso o pensamento, sobretudo de quem vive nas grandes metrópoles, afastado do campo, de que conectividade diz respeito só ao simples acesso à internet, para entretenimento, para qualquer coisa nesse sentido, né? A gente vê com esse tipo de exemplo realmente uma economia que é para o produtor, mas que vai aparecer na gôndola para a gente também. Né? Porque se ele não gasta tanto com uma adubação desperdiçando ali, né, adubo, insumo, isso vai refletir para a gente também. Então, a tecnologia quase como um efeito borboleta. Né? O fato dele ter uma conectividade no campo faz com que ele reduza, inclusive, tempo de produção e insumos, e isso se reflete também no bolso de quem vai consumir o que está sendo produzido, né? Então é importante para a gente ver que o leque é muito maior do que parece ser, né? Exatamente, exatamente. Você tem um ganho de eficiência, você tem um aumento de Sim. produção com menos desperdício vai tornar o produto naturalmente mais racional, porque você não tem que estar pagando pelo desperdício que tá ocorrendo, né? Então, Sim. é, esse seria o benefício direto, mas existe um benefício indireto, que é o benefício ambiental, né, da poluição, o benefício falando da rastreabilidade do alimento, né, falando da segurança alimentar que você tem com essa rastreabilidade. Então, tem uma série de benefícios que vêm nessa cadeia produtiva que são bastante impactantes. E como você disse, a gente acaba ficando um pouco isolado disso, não vendo isso, e não é perceptível o quanto impacta no nosso dia a dia, né? Sim. Eu vejo que a telecomunicações está mudando o cenário. A gente viveu um cenário de acesso. Então, até hoje, nós priorizamos muito, quando eu falo nós, a indústria de telecom priorizou muito
promover o acesso, fornecer o acesso aos seus clientes, né, ao mercado. Daqui para frente, Celso, eu vejo que está tendo uma mudança de mindset, está tendo uma mudança de mentalidade no sentido de não se preocupar tanto com o acesso, mas sim se preocupar com a aplicação desse acesso. O que Sim, você vai fazer com ele, né? Qual é o valor agregado que eu consigo te entregar em cima da internet que possa melhorar a sua vida, melhorar o seu negócio, melhorar a sua produtividade, né? E você bem colocou, assim, as pessoas elas têm naturalmente associado o acesso à internet, né? uhum, Mas vem daqui para frente vem muito mais do que isso. É o acesso à internet para fazer o quê exatamente, exato. né? E aí nós entramos numa segunda onda que costumeiramente a gente chama de onda da aplicação. São as aplicações daqui para frente que vão gerar um grande valor agregado na vida das pessoas. Sim, a gente, né, tem aí, sobretudo com a expansão de conectividade, a questão de internet das coisas, né, como você comentou ali, temos as máquinas conectadas e fazendo alguma coisa. É, hoje, aí você também comentou sobre as redes privativas, né, sobretudo usando tecnologia móvel e isso aplicado ao campo, né, que foi um recorte que a gente está fazendo aqui. Hoje, por exemplo, indústrias como o agro, eles já estão procurando essas soluções, elas já buscam, por exemplo, o setor de telecomunicações buscando essas soluções, ou a gente ainda está tendo o trabalho de oferecer tecnologia enquanto um provedor de soluções? Depende do grau de maturidade da indústria. Então, a gente percebe que em alguns segmentos esse tema ele já está um pouco mais difundido, ele já está um pouco mais consciente na cabeça das pessoas que fazem a gestão de tecnologia de informação dessas indústrias, e a gente vê diuturnamente reportagens falando sobre isso, de que determinada empresa instalou uma rede privativa, instalou o 5G privado, instalou uma infraestrutura móvel própria para, por exemplo, gerenciar um centro de distribuição, um centro de logística, uma fazenda. Então a gente vê reportagens dessa natureza. Mas quando você vai olhar para a natureza dessas empresas, são grandes conglomerados, normalmente empresas multinacionais que já trazem um pouco do conceito de evolução tecnológica, talvez até de fora do Brasil. Quando a gente olha para o mercado mais popular, digamos assim, para as médias e pequenas empresas, esse é um cenário ainda desconhecido. Uhum. E as pessoas, os gestores, os líderes dessas empresas, eles se assustam quando a gente fala sobre a acessibilidade, o quanto isso é acessível para o investimento dessa tecnologia. No passado, você colocar uma torre de uma infraestrutura de internet móvel dentro da sua propriedade era impensável. A gente falava aqui em centenas de milhares de reais, né? E isso Sim. assustava qualquer investidor, né? É, agora não, Celso. Agora a gente está falando aqui de small cells, né? Células de Uhum, pequeno uhum. porte para fazer uma iluminação de 1 a 5 quilômetros de raio na casa aí de 10 mil reais, do valor de um servidor, né? Sim, sim. Aquele computador que o empresário tem lá dentro da sala de TI dele, daqui a pouco o mesmo valor é o equipamento que ele consegue colocar no pátio do posto de combustível dele, por exemplo, né? Sim. E iluminar toda uma área que não tem cobertura, por exemplo. Então, esse tipo de solução, ela democratizou muito, o avanço da tecnologia permitiu que os equipamentos se tornassem mais compactos e o custo mais acessível. Agora, óbvio, não vem acontecendo de uma maneira tão rápida essa difusão dessa informação. Então, Sim. normalmente isso não está anunciado, isso estão
está sendo veiculado em feiras específicas do setor, né? E não é todo mundo que acaba se deparando com esse tipo de informação. Então tem um trabalho de catequização aí bastante grande para promover esse tipo de situação. Respondendo sua pergunta, então, eu acredito que grandes empresas já procuram, né, Uhum. de forma autônoma, mas médias e pequenas precisam ser estimuladas. A gente é que acaba oferecendo, falando sobre isso, né, para estimular esse tipo de aplicação. Assim, eu acredito muito que, por mais que não seja uma exclusividade do setor de tecnologia, nós sempre estamos ligados à inovação, né? E junto dessa inovação, a gente tem um processo de education dessas pessoas, né? De que, ó, isso aqui que acabamos de criar é útil por causa disso, né? E aí só depois, e a gente vê que isso leva tempo, né? Para as pessoas entenderem a importância realmente, ó, isso aqui é eficaz para mim, vai me ajudar e tal. A princípio é só, fica só no campo das ideias, né? Olha, aquilo ali ainda não é acessível, ou não é para mim, ou fica exclusivo para as grandes corporações, mas aí com o tempo e com a democratização e com a queda dos valores, dos preços, né? Isso facilita a expansão, né? Efetivamente. Eu queria comentar aqui, né, que nos últimos anos, né, pelo menos de 23 para cá, a Tatelecom foi reconhecida com alguns prêmios, né, como o Conecta Latam, né, ali Caribe e América do Sul, recentemente o prêmio ABDI ali da Anatel, todos eles voltados aí para internet móvel, para redes privativas. Eu queria entender na visão do CEO da Tatelecom, né? Como é que você enxerga esse reconhecimento e o impacto dos projetos que vocês têm conduzido aí? Bacana. A TA, ela nasceu em final de 2022, iniciou as operações em 23, e já no ano de 23, no final de 23, a gente foi agraciado aí com essa premiação de operadora mais inovadora da América Latina pelo Conecta Latam, América do Sul e Caribe. E nessa ocasião, em 2023, o objeto do prêmio, assim, o motivo que levou a essa premiação foi a integração dos provedores regionais em uma única plataforma. Imagina, Celso, que a gente tem 20 mil provedores aí espalhados pelo Brasil. A TAA hoje ela passa de 100 provedores, Uhum. 130 provedores dentro do nosso conglomerado aqui, que consegue atender 1.000 municípios. Então a gente tem 1.016 municípios, para ser mais preciso, atendidos no Brasil. Isso em uma única plataforma. Então, um cliente que hoje escolhe um plano da Tata Telecom pela internet, ele entra no nosso site e eu consigo direcionar ele para aquele provedor daquela localidade, daquele município, com atendimento pessoal, humano, lá naquela ponta. Então, essa integração, ela e não foi uma integração apenas tecnológica, foi uma integração de modelo de negócio. Ela possibilitou duas coisas. Primeiro, que esse provedor se tornasse uma operadora móvel, né, através do Uhum. conceito de MVNO. E segundo, que a gente pudesse levar postos de atendimento presenciais em localidades onde não tem, né? Então, essa inovação ela acabou sendo reconhecida em 23. Em 24, a gente foi reconhecido novamente por esse mesmo programa, mas com um conceito um pouco diferente. Nessas localidades do interior, além de levar a telefonia móvel padrão, né, que é o que a gente conhece hoje, nós começamos a construir infraestrutura de rede móvel com o provedor local. Aí eu Uhum. vou te dar um exemplo. Lá na localidade de Migrantinópolis, em Rondônia, era uma localidade onde não tinha nenhuma cobertura. E é uma vila lá com 200 casas. Então, o provedor regional conseguiu colocar uma estação de telefonia móvel lá, conseguiu atender essa localidade com o chip dele, e a gente, tecnologicamente, conseguiu integrar isso com a rede pública. Ou seja, quando o habitante de Migrantinópolis está ali
na sua localidade, ele usa o serviço do provedor. Quando ele vem a Rolim de Moura ou a Porto Uhum. Velho, ele usa a infraestrutura de uma operadora tradicional. E essa transição de tecnologia, através de uma plataforma que a gente desenvolveu, possibilitou uma rápida expansão de, de cobertura, né, pelo Brasil, que hoje a gente já deve ter aí pelo menos mais uns 20 cases sendo explorados em diferentes pontos do Brasil. E isso foi o reconhecimento que nós tivemos agora em 2024. Junto com esse reconhecimento, a Anatel ela faz um importante trabalho de education, como você disse, que é promover as redes privativas no Brasil. E ela tem um programa chamado Prêmio ABDI Anatel, de redes privativas, onde ela leva para esse programa cases e seleciona os melhores para servirem de modelo, né, e divulgar esses modelos para que mais pessoas, mais empresários, mais operadoras sejam incentivadas a replicar. E nesse ano, um dos cases que a gente apresentou, aliás, um dos cases que a Anatel premiou foi um case que a gente apresentou, de conexão de comunidades quilombolas, aldeias indígenas, aonde a gente conseguiu, numa parceria público-privada, prefeitura e provedor regional, instalar uma infraestrutura de internet móvel onde atende eh, pessoas carentes, pessoas que moram em comunidades, aldeias indígenas, quilombolas, se conectarem à internet, né? Então, isso trouxe uma nova realidade para a vida dessas pessoas, Uhum. né? Para a agência reguladora, isso cumpre a missão dela, que é a universalização do serviço, e para a gente, como tá Telecom, e aí respondendo então a sua pergunta, me traz um sentimento de satisfação, de realização de propósito, Sim, porque a gente está pegando um produto padrão, commodity, né, que está aí já há 20 e tantos anos, e transformando esse produto em algo novo para alguém, né, sim. transformando a vida de algumas pessoas. E isso é um sentimento de satisfação que é muito maior do que o prêmio, é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Você de fato consegue trazer uma realização efetiva para uma comunidade, faz sentido para a agência e conecta inúmeros atores aí do mercado. Isso por si só já valida o projeto, né? A gente já pode dizer, ó, o projeto teve sucesso, sem dúvida nenhuma, mudou a vida de alguém, e é uma frase, né, um termo que vocês usam bastante, né? De que o cliente no centro de tudo, né? E no final é isso, né? A tecnologia está aí, eu acho que para facilitar a vida das pessoas, né? A própria origem da tecnologia é essa, né? De tornar fácil o que antes era difícil, né? De repente, diminuir o esforço braçal, né? Tornar as coisas mais simples de serem feitas, né? E, assim, né? Eu já tinha te falado que eu te acompanho há bastante tempo, né? Admiro muito o trabalho que você faz com essa disrupção do que era até então commodity, igual você falou, né? Algo simples, de repente, não obsoleto, mas normalizado, né? Sem grandes perspectivas de avanço e, no entanto, a gente ainda consegue extrair muita coisa, né? Dessas iniciativas de comunicação, de conectividade, né? E até pegando isso como gancho, queria ouvir aí do Rude as perspectivas, né? Porque às vezes parece que a gente chegou no teto, mas na verdade não. Ainda tem muito, muito chão ainda para a gente poder correr e queria ouvir de você as perspectivas, não apenas da Tata Telecom, mas do mercado de telecomunicações. O que a gente tem para frente, seja 2025 ou os próximos anos aí? Bacana, Celso. A gente tem feito aqui alguns exercícios de futurologia, né? Sim. Justamente para A vida de quem trabalha com tecnologia é meio isso, sim, é né? A meio gente. isso. Você tem que vislumbrar um cenário e apostar nele, né?
e colocar bastante esforço para seguir com fé em cima desse cenário que foi projetado. Sim, Mas vamos lá, 2025, a gente entende que é um ano bastante desafiador. Nós temos pela frente alguns aspectos regulatórios bem importantes que estão em discussão, e isso vão nortear aí o cenário de telecomunicações no Brasil, né? A gente passou por uma mudança recente pós-leilão do 5G, aonde o mercado se afunilou. Então, a gente teve a saída da Oi do mercado e a absorção desses 17% que eram da Oi dentro das operadoras que permaneceram. sim. E o mercado está colocado dessa forma, né? 2025, a gente tem, então, uma discussão regulatória que começa agora, já nesses primeiros dias, com a consulta pública do 700 MHz, que é uma frequência super importante, principalmente para cobrir todas essas regiões que eu comentei com você, né? Então, esse é um processo que a gente vem acompanhando bem de perto, porque Uhum. daqui podem surgir ou não, né, alternativas muito importantes para a continuidade, para o entusiasmo de milhares de empreendedores desse segmento em continuar colocando esforços em investimentos em telecomunicações. Então, dependendo do caminho que essa consulta pública, que esse edital for seguir, você pode desmobilizar uma série de atores ou mobilizá-los, né? Então, tudo, Sim. tudo vai depender do interesse público aí daqui para frente. Então, é um ponto que a gente vem acompanhando bastante e estamos bastante otimistas com relação a isso. Temos o aspecto das consolidações que você colocou também, né, Celso? Então, são pontos que eu sempre faço uma analogia com as cervejarias artesanais, né? Então, o crescimento exponencial das cervejarias artesanais foi um negócio espetacular no Brasil, né? A gente, Sim. alguns anos atrás, tinha um registro no mapa, né, no Ministério da Agricultura, de pouco menos de 300 cervejarias. Hoje a gente já está com quase 2.000 cervejarias no Brasil, todas elas com bastante potência. Sim. E quando você olha assim para o que uma cervejaria artesanal entrega efetivamente para o cliente final, não é uma publicidade de altíssimo nível, não é eficiência logística e muitas vezes não é preço, né? Exato. O que ela entrega é um produto essencialmente bem composto, íntegro, premium, né? Talvez saboroso, enfim, mas um produto legal, com um serviço legal, né? Sim. Sim. E eu trago isso para o cenário de provedores de internet e aí vejo que essa é uma tendência muito forte de sair do trivial e conseguir entregar um blend de tecnologia muito maior do que o acesso à internet, né? Entregar Sim. aplicações. Então, a minha aposta, Celso, para 2025 e para frente, para futuro, é poder compor um portfólio, poder compor um blend de entrega para o cliente que seja uma experiência única, né? Hoje a gente tem apesar de telecomunicações ser um dos setores mais importantes economicamente falando, é um dos mais massacrados em órgãos de defesa do consumidor, Sim. em Sim. Anatel, Procon e tudo mais, né? As pessoas reclamam bastante ainda da qualidade desse serviço. Então, olha aí a oportunidade que se tem em se aprimorar em cima disso e tornar um provedor artesanal, vai, fazendo uma analogia Sim, lá claro. com a cervejaria. E essa é uma aposta que eu acho que tem espaço, né? As pessoas querem ter um produto digno. Tempo atrás aqui, eu já troquei 3 vezes de provedor aqui na minha casa durante 5 ou 6 anos, tá? E o Sim. motivo das trocas foi justamente pelas consolidações, né? Quando o provedor ele se tornou maior, aí você já cai numa fila de 0800, você já Sim. tem um atendimento que Já fica começa a ficar impessoal, né? já começa a ficar indigesto. Aí Exato. você, aí você vai ter que trocar a marca de cerveja novamente, né, para buscar algo que seja mais palatável. E essa é a minha aposta. Eu acredito que a, a tecnologia ela anda de mãos dadas com
o relacionamento, com a humanização, com um atendimento digno, né? E isso vai fazer com que as empresas de internet, as empresas de telecomunicações, elas deem um salto para um outro patamar, que sejam empresas de comunicação, Sim. empresas que promovam o acesso e a comunicação das pessoas. A comunicação nesse sentido tem que estar em todo o espectro, né? Não apenas o acesso à conectividade à internet, mas também no relacionamento entre essas empresas e o usuário, né? E eu acredito muito também que todo serviço personalizado, ele é melhor avaliado e bem visto, né, pelos usuários, né? Meio que inconscientemente a gente não gosta muito de ser apenas mais um do rebanho ali, né? E é isso que acontece muitas vezes quando, como você falou, né? Antes era um contato pessoal, agora é uma fila de 0800, agora é um chatbot ou qualquer coisa do tipo, né? Mas, Rudy, eu queria super te agradecer por esse papo, a gente fechando aí 2024, que foi um ano importantíssimo aí para a Telecom. Dizer que sempre que precisando aqui do Tech Shorts, né? Fique à vontade para nos procurar e super vida longa para a Tata Telecom e para o Rude, para todas essas ideias aí que, sem dúvida nenhuma, tem um impacto muito positivo para as pessoas, para as empresas, para o país como um todo, tá bom? Obrigado, Celso. Eu que agradeço pela oportunidade e também fico à disposição aqui para tudo que você precisar. Um grande abraço, valeu! Abração, Celso. Até mais. E aí, curtiu o tema? Já sabia o que estava rolando em relação a esses projetos? Curta, comente e compartilhe mais, não sem antes se inscrever aqui no Tech Shorts. 2024 tá acabando, minha gente, mas eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano incrível para todos nós. É sempre um prazer passar um tempo aqui com vocês. Um grande abraço e valeu! Até o ano que vem.